Gravando, presidente. Bom dia a todas e a todos. Estamos iniciando a sessão do dia 23 de maio de 2024 da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu cumprimento os juízes da Câmara, doutora Sulamita, doutor Ramon, doutor Luiz. Também cumprimento a representante fiscal, doutora Aline. Cumprimento ao Jailson e aos ilustres patronos presentes à sessão. Vamos iniciar aqui, então, a sessão, um minutinho, com o processo que tem sustentação oral, que é o da Companhia Brasileira de Distribuição, é o 4048980. Temos aqui a doutora Dayana. Doutora Dayana, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor presidente. Muito bem. Então, eu passo aqui, só um minutinho, a palavra ao relator, aqui, que é o doutor Luiz. Doutor Luiz, por favor, a leitura da acusação. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, já houve a sustentação oral quando da primeiro julgamento, e aí eu pedi a devolução do processo. Certo. Vai haver uma nova sustentação oral? Desculpa, não. Se já houve, deixa eu verificar aqui. Deve estar gravado também. Até porque eu presumo que a doutora ia acabar repetindo o que já foi dito aqui. Não, claro. É que engraçado que aqui não... Deixa eu ver, não aparece aqui. Tá, já foi realizado. Obrigado, viu? Então, por favor, doutor Luiz, pode então passar a leitura do voto. Bom, o voto já estava disponível no sistema. Eu vou começar... Houve alguma mudança do voto? O senhor já tinha lido, não tinha? Ou não? Eu já tinha lido, mas houve uma mudança pela aplicação de uma súmula e eu decidi para não converter em diligência. Certo. Então, eu vou começar no item 16. Certo. Deixa eu ver só aqui se eu já tenho a... Tá. Deixa eu ver a parte dispositiva para ver se já está a versão atual, né? Certo. Só ver se... o senhor está dizendo que houve consumação da decadência? Isso. Conheço parcialmente o recurso e dou parcial provimento para afastar os créditos tributários apurados entre março de 99 a novembro. Apenas sobre a acusação... Aí o senhor está aplicando a regra decadencial? Só sobre a ausência de pagamento, não mais sobre os créditos tributários, sobre o crédito indevido. Tá, o senhor está aplicando a súmula 9? Perfeito. Tá, tudo bem. Então tá ok. Então eu estou com a versão final. Todo mundo acho que deve estar acessando então essa versão final, o senhor pode então passar a leitura. Tá, eu vou iniciar no item 16. Certo, obrigado. Tendo em vista a manifestação da recorrente de folhas tais, que informou a realização de pagamento integral dos itens 1 e 4 por meio do AIM, por meio da adesão ao Programa Especial de Parcelamento PEP, instituído pelo Estado de São Paulo, cuja ocorrência foi confirmada pela representação fiscal em seu parecer de folhas tais, ocorreu a perda de objetos sobre tais itens, restando com matéria controvertida nesse processo, portanto, passível de apreciação por este julgador, apenas os itens 2 e 3. Assim, tendo como integralmente concluídas as diligências anteriormente determinadas por esse TIT, o processo comporta julgamento. Com relação aos pagamentos realizados para fins de determinação do termo inicial da decadência, foi determinada a conversão do julgamento em diligência em 22 de 3 de 2016, nos termos da decisão da segunda Câmara deste egrégio TIT, de onde se extrai. Aí eu replico. A justificativa legal para a conversão de julgamento em diligência está muito bem fundamentada pelo voto do juiz relator, Juliano de Pietro, que adoto, cabendo aqui transcrever.
Aí eu transcrevo. 20. Apesar de ter havido requerimento objetivo deste TIT para se apurar a ocorrência de fato específico, a autoridade lançadora apresentou resposta inconclusiva, sustentando, em última conta, que ao optar o contribuinte pela realização de recolhimentos centralizados, haveria o afastamento da aplicação do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN para os estabelecimentos centralizados, uma vez que eles não realizam pagamento conforme se depende do trecho de folha 7647. Tal procedimento envolvendo a transferência de saldo credor para o estabelecimento centralizador, bem como o recebimento de saldos credores dele, está disciplinado no inciso 3º do artigo 98 do regulamento que estabelece. Aí eu transcrevo a norma. A recorrente juntou os relatórios de apuração detalhe do campo 57, relativo aos períodos de apuração que entende ter sido atingido pela decadência, folhas tais, onde é possível constatar o seguinte. Aí eu coloco as transferências, os recebimentos de crédito do estabelecimento centralizador. Em outras palavras, nítida ocorrência de pagamento por efeito da transferência de saldo credor pelo estabelecimento centralizador. Ademais disso, apesar de não ter sido proclamado como voto condutor, entendo por bem aderir os fundamentos contidos na preferência requerida pelo juiz Celso Barbosa Julián, no que tange a confirmação pelo fisco da realização dos pagamentos parciais do tributo a saber. Aí eu transcrevo o voto, parte do voto de vista. Logo, diante da prova apresentada, folhas tais, aliado ao reconhecimento do fisco, no sentido que haveria parcial pagamento do ICMS, bem como constatando que as notificações da recorrente acerca do auto de infração se deu em 1 de 2 de 2014, envolvendo fatos geradores de março de 2009 a dezembro de 2013, sem imputação de fraude, dolo ou simulação, reconheço a decadência dos créditos tributários lançados para o período de março a novembro de 2009, na forma disciplinada no artigo 150 do CTN, apenas no que tange a acusação contida no item 2, que trata de ausência de pagamento do imposto, aplicando para importes e os fundamentos contidos no voto condutor do juiz relator Juliano Pietro, folhas tais que adoto. Com relação à acusação contida no item 3, há de ser aplicada a contagem do prazo decadencial estabelecido no inciso 1 do artigo 173 do CTN, conforme o súmula 9 de 2017 deste TIT, onde foi sedimentado, replico a súmula. Logo, reportando a acusação acreditamento indevido de ICMS, o prazo decadencial se iniciaria no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, não atingindo os lançamentos constituídos no item 3. Da observância da decisão da norma CAT 2009, para poupá-los, eu não alterei nada, eu vou ler só a conclusão no item 38. Assim, diante da ausência de outras impugnações da recorrente, declaro como cumprida a diligência ordenada pela decisão de folhas tais deste TIT, no que tange a observância da decisão normativa CAT 12/2009, vez que comprovado que a autoridade lançadora respeitou a verificação cumulativa dos códigos NCM e as descrições trazidas pelo regulamento de ICMS aprovado pelo decreto tal. Da alegação de ter ocorrido elevação dos créditos tributários contidos no auto de infração. A recorrente alega as folhas tais que, tendo a autoridade lançadora reconhecido parcialmente o equívoco no lançamento, foi apresentada uma nova tabela folhas tais com o propósito de excluir algumas operações autuadas. Todavia, durante a realização desse procedimento, a autoridade lançadora teria acabado por majorar os seguintes itens. Aí eu ponho o quadro. Os subitens 1.8, 1.9, 1.12 e 4.9 não comportam julgamento, uma vez que a recorrente noticiou a adesão ao parcelamento incentivado pelo Estado de São Paulo, tornando incontroversa a acusação de subitens, o que limita a apreciação aos subitens 2.18 e 2.102. Neste ponto tem razão a recorrente, devendo o lançamento ser mantido em seus montantes originalmente lançados, conforme descrito as folhas 5 e 8 do auto de infração, ou seja, de 5 mil para o dia 16 e de 50 mil para o dia 4 de agosto de 2010. É verdade que as notas fiscais relacionadas às folhas 41 e 52 já apontavam valor majorado. Se não, vejamos. Aí eu transcrevo as notas, que apontam 6 mil e 64 mil. Na nova tabela, são relacionadas as mesmas notas fiscais, folhas tais, sem inclusão ou exclusão de qualquer registro.
Apesar da autoridade lançadora ter relacionado as notas fiscais acima referidas, indicando na coluna denominada ICMS-ST a ser recolhido os valores de 6 mil para o dia 16/10/2010 e de 64 mil para o dia 4 de agosto de 2010, constata-se que o lançamento foi constituído as folhas 5 e folhas 8 nos valores de 5 mil e 50 mil. É fato que a elevação do crédito tributário contido no auto de infração depende necessariamente da constituição de lançamento, seja por meio da lavratura de auto de infração em complemento ou confissão espontânea, não se admitindo a sua majoração por simples elaboração de uma tabela durante o curso do contencioso administrativo, por afronta aos princípios do contraditório e legalidade devido ao processo legal, violando ainda o artigo 142 do CTN. Assim, mesmo constatando o equívoco da autoridade lançadora no transporte dos saldos da tabela relacionada que relaciona as notas fiscais folhas tais para o auto de infração, e tendo que tal equívoco não pode ser corrigido por meio de apresentação de uma nova tabela, devendo ser mantido o ICMS originalmente constituído, ou seja, 5 mil para o dia 16 e 50 mil para o dia 4. Dos encargos incidentes sobre o auto de infração. Também não alterei o entendimento, então vou poupá-los e vou direto para o item 50. Né? Rejeito a alegação da recorrente quando sustenta que a penalidade da multa somente poderia ser atualizada a partir do segundo mês subsequente da intimação, a qual somente ocorreu em 1/2/2014, em respeito à súmula 13 de 2018, onde foi definido que é legítima atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9 do artigo 85 da lei tal. Acolho o pedido da recorrente no sentido de ser limitado os juros ao patamar da Selic em respeito à metodologia disciplinada na súmula 2010-17 revisada, conforme novo texto que abaixo transcrevo. Dispositivo. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário e dou parcial provimento para afastar os créditos tributários apurados entre março de 2009 a novembro de 2009, apenas sobre a acusação contida no item 2, que trata de ausência de pagamento do imposto, em virtude da consumação da decadência, devendo ainda ser afastada a majoração dos subitens 2.18 e 2.102, os quais devem ser mantidos nos montantes originalmente constituídos, ou seja, 5 mil e 50 mil, respectivamente, bem como limitado os juros incidentes sobre os montantes CMS e as multas à taxa Selic, nos termos em que disciplinado na súmula 10 de 2017, mantendo isso os demais créditos tributários e os encargos lançados por meio de infração, que aqui ficam ratificados. É como voto, presidente. Parabenizo o relator pela leitura do voto. Está tendo algum eco aí, se alguém puder dar uma verificada. E também peço a gentileza do registro do voto e o processo está em discussão. Doutor Luiz, o senhor podia fazer o registro do voto, por favor? Fazendo, presidente. Tá, obrigado. Registrado. Muito obrigado. Então, o voto está registrado, foi feita a leitura. Alguma manifestação? Então, eu vou encerrar os debates. Presidente, terminou de fazer a leitura, só um minutinho. Tá bom, tudo bem. Estou...
Presidente, fiz a leitura, eu vou parabenizar o doutor Luiz pelo voto, vou acompanhar. Muito bem. Então, mais alguém quer fazer alguma? Então, eu vou passar aqui vou encerrar os debates e verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, o processo 4048980 da Companhia Brasileira de Distribuição. O voto foi unânime do Dr. Luiz, relator, no sentido de conhecer do recurso e dar parcial provimento. Eu agradeço a presença da doutora Dayana. Doutora Dayana, se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. Se quiser se retirar, fique à vontade. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Boa sessão. Boa sessão. Agora, o próximo processo, eu só queria primeiro falar com deixa eu ver aqui, a doutora Ana Sayuri. Oi, presidente. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, doutora Sayuri, nesse processo da Curatos, eu estou impedido. Então, a gente vai julgar os outros processos remanescentes e a senhora fica por último, porque daí eu passo a presidência da sessão para o nosso vice-presidente. Pode ser assim? Claro, sem problema nenhum. Obrigado, então, tá? Eu que agradeço. Então, vamos ao próximo aqui, que é do 4114-585 da Condali Distribuidora de Alimentos. E o relator é o doutor Ramon. Doutor Ramon? Obrigado, presidente, temos sustentação. Não tem sustentação, né? Perfeito. A petição do voto, por gentileza, foi colocá-lo à disposição de todos. Já está disponível para registrar o voto. Registrado, presidente. Ok. Agora
Pode passar a leitura. Perfeito. Eu vou só fazer uma contextualização para explicar o momento em que nós estamos aqui. Houve um julgamento de recurso ordinário pela 10ª Câmara Julgadora, quando na oportunidade a presidente da Câmara, a doutora Maria Helena Tavares, se ausentou por um motivo de mal súbito ao caminho do tribunal, segundo consta dos autos. E não pôde comparecer à sessão, lembrando que a sessão foi em 2019 e as sessões eram presenciais à época. E diante da ausência da presidente da Câmara, foi passada a presidência à vice-presidente, e durante a sessão, o patrono da parte pediu questão de ordem, alegou ou suscitou a necessidade de adiamento da sessão, sob pena de quebra da paridade, prevista tanto na Lei 13457 como no regulamento e no ato, no regimento interno do tribunal, naquela oportunidade, solicitando, então, a suspensão da sessão e a nomeação de outro juiz substituto. Contra essa decisão, a sessão teve continuidade, foi votado o processo do patrono que alega essa nulidade, foi julgado e improvido por 3 votos a 0, e contra essa decisão ele ingressou com o PRJ e recurso especial. A presidência do tribunal negou seguimento ao recurso especial por falta de paradigma e negou o PRJ por entender não haver erro de fato. Contra essa decisão que negou o seguimento do recurso especial, o contribuinte ingressou com um novo pedido de retificação de julgado, e a presidência, considerando a relevância dos argumentos, o contribuinte determinou o conhecimento e reapreciação do pedido de retificação de julgado. Então, eu passo a leitura do voto no item 10 do meu voto, feita essa contextualização. Não é passível de retificação a decisão que contiver erro de fato. A doutrina jurídica considera genericamente o erro como um falso conhecimento ou noção equivocada sobre um fato ou características referentes ao objeto, pessoa, cláusula ou sobre o próprio ato negocial como um todo. É capaz de viciar o consentimento na medida em que incide diretamente na vontade do sujeito que, tendo um conhecimento inexato sobre o ato que está realizando, declara sua anuência de maneira que não a declararia se estivesse totalmente ciente do negócio e suas características essenciais. Essa conceituação não é diferente da que se extrai da expressão erro de fato, que alude ao artigo 15 da 13457, que disciplina o processo administrativo paulista. O erro de fato é aquele que recai sobre uma situação fática, de cuja visão equivocada do julgador quanto aos fatos existentes no processo provocaria erro de decisão por ele proferida. É evidente que não se está falando de discussão jurídica quanto ao mérito da causa, mas simplesmente referente a um equívoco quanto ao conhecimento ou noção de um fato. Quanto ao erro de fato e ao erro de direito, trago lição de Paulo de Barros Carvalho sobre a percepção da distinção entre ambos. Aí trago aqui a doutrina de Paulo de Barros Carvalho. Faça-se análise dos argumentos do interessado. Quanto à irresignação, quanto ao quórum da sessão de julgamento e à aparente ofensa ao regimento interno do tribunal. A Igreja 10ª Câmara Julgadora, na sessão do dia 27/9, teve a ausência da presidente da Câmara, doutora Maria Helena Pinho Tavares, na qual, naquela data, informou a Secretaria do Tribunal que se sentiu mal a caminho do Tite, motivo pelo qual não pôde comparecer. Cumpre lembrar que, naquela oportunidade, as sessões de julgamento eram no formato presencial. Pois bem, diante da ausência da senhora presidente da Câmara, a presidência foi transferida à eminente juíza doutora Fernanda Teodoro Arantes. O patrono do contribuinte alega que suscitou questão de ordem, requerendo adiamento da sessão, por entender ter ocorrido quebra de paridade, motivo pelo qual, inclusive, declinou do direito de sustentar suas razões oralmente, conforme consta na decisão retificando, pelos 248 e 249. Diante do indeferimento do pedido pelo juiz relator, na verdade, o indeferimento se deu por determinação da presidência da Câmara e dos demais juízes com fundamento no artigo 371 do CPC, se aplicaria ao processo administrativo e que os juízes administrativos devem examinar os fatos, as provas e os argumentos, considerando seu nível de convencimento, e que não seria necessário observar a paridade, o patrono entende ser nula a sessão de julgamento por ofensa ao artigo 14, incisos 1 e 3 do regimento interno. Esses são os fatos. Entendo que não assiste razão ao patrono do contribuinte neste ponto. Equivoca-se ao entender que a paridade é requisito para a validade da sessão de julgamento, quando, na verdade, é política de composição das câmaras, nos termos do artigo 59 da Lei 13.457. A ordem dos trabalhos da sessão de julgamento é disciplinada topologicamente pelos artigos 36 e seguintes do Decreto 54.486,
e pelos artigos 24 a 26 do Regimento Interno, referendado pela Portaria CAT 141/2009, que determinam que a sessão de julgamento das câmaras julgadoras será realizada com a presença mínima de 3/4 dos juízes que integram a Câmara em verso. Aí trago a redação do artigo 36, que faz parte da subseção 12 do Decreto 54.486, e do Regimento Interno, capítulo 1, que trata do quórum das sessões de julgamento. As regras de substituição com obediência da paridade, artigo 4º, inciso 1 e 2 do Regimento Interno e artigo 49 do Decreto 54.486, têm relação com a composição da Câmara e serão observadas nas hipóteses em que há pedido de licença do juiz ou juíza, nos termos do artigo 49, inciso 4 do Decreto 54.486, hipótese em que o presidente do tribunal deve tomar providência para que a sessão agendada tenha previsão de composição completa, 4 juízes nas câmaras julgadoras e 16 juízes na Câmara Superior. Não tem aplicação na hipótese de ausência de juiz por força maior, não comunicada com antecedência à presidência, ou seja, sem pedido de licença, pois as substituições são formalizadas por ato TIT, da lavra do presidente do tribunal e encaminhado com antecedência ao juiz substituto, substituído em licença ou afastamento, e ao presidente da Câmara. É o que ocorreu no presente caso, em que a juíza, impossibilitada de comparecer à sessão no dia 27/9, por motivo de força maior, sem comunicação de pedido de licença ou afastamento, participou normalmente da sessão da quarta-feira seguinte, dia 2/10 de 2019. As sessões das câmaras julgadoras ocorriam presencialmente em 2 dias da semana, conforme se comprova pelo julgamento do AIN 4093.422, pautado para o dia 2/10 de 2019, com voto da eminente juíza doutora Maria Helena Tavares de Pinho Tinoco Soares, que presidiu aquela sessão. Trata-se de simples ausência, ainda que justificada, de juiz de Câmara, e não de substituição. Para essas hipóteses, a solução encontra-se topologicamente em subseção própria do Decreto 54.486 e capítulo próprio do Regimento Interno, respectivamente artigos 36 e 24 já mencionados. A admissão da tese do patrono do contribuinte é ilógica, pois ausente o juiz em determinada sessão por força maior, sem pedido de licença ou afastamento, e ocorrendo a suspensão da sessão para nomeação de juiz suplente, como pleiteia ou patrono, obviamente, para outra data, tal ato acarretará a substituição involuntária do juiz inicialmente ausente, em ofensa direta ao princípio do juiz natural, artigo 5º, inciso 37, e indiretamente ofendendo a escolha do chefe do Poder Executivo Estadual. Pelo princípio do juiz natural, entende-se que ninguém será processado senão pela autoridade competente. São duas formas distintas de entendimento do princípio. Nenhum participante do processo poderá escolher o juiz da causa, cuja escolha será aleatória em razão das regras de competência, e a proibição de criação de tribunais de exceção, conforme artigo 5º, 37 da Constituição Federal. Entendo que o princípio do juiz natural é uma das principais garantias da imparcialidade do processo judicial e deve ser observado dentro do regime devido ao processo legal também no processo administrativo tributário. É nesse sentido a lição de Rodrigo Dalla Pria que trago aqui. Item 30. A mesma ilogicidade ocorreria caso se adiassem as sessões para nomeação de juiz substituto, nas hipóteses em que os juízes se declaram ou são declarados impedidos, nos termos do artigo 31 da Lei 13.457, hipótese em que o julgamento ocorrerá com quórum menor, porém mínimo de 3/4, sem se falar em quebra de paridade. Ademais, o pleito defendido pelo requerente parte da premissa equivocada da existência de juízes imparciais, ou seja, aqueles que, a depender de sua origem, estariam a defender interesses ora dos contribuintes, quando provenientes de indicação de entidades de classe da sociedade, ora os interesses fazendários, quando provenientes de carreira de auditor fiscal e procurador do Estado. Nesse sentido, pergunta-se: pode a Procuradoria contrapor-se contra decisões tomadas pelo TJ São Paulo em sessões de julgamento quando ausente determinado juiz que não teve origem na advocacia, mas em outra carreira jurídica pública, sob pena de quebra de paridade? A resposta é negativa. Essa distinção entre juízes contribuintes e juízes fazendários tem relevância exclusivamente para o processo seletivo, o qual, por política pública, garante a maior participação da sociedade na jurisdição administrativa ao selecionar juízes indicados por entidades de classe sociedade, os quais, a exemplo dos juízes fazendários e procuradores, são igualmente nomeados pelo governador do Estado de São Paulo, a partir de quando tomarão posse como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, submetidos aos mesmos regramentos que visam a garantir independência e imparcialidade, mas que também geram obrigações de eficiência, probidade, submissão a punições por infrações administrativas próprias dos servidores públicos. A imparcialidade é entendida pela doutrina como um dos pressupostos processuais subjetivos, ao lado da investidura, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória. Ser imparcial significa que aquele julgador não tem interesse pessoal direto ou indireto de que ali se desenvolva
e termine em determinado sentido, favorável a uma ou outra parte litigante. Ressalta-se que ser imparcial não significa ser omisso, sendo salutar que o julgador atue para o correto desenvolvimento do processo, sem que isso signifique ser parcial, ainda que favoreça alguma das partes, desde que no interesse público. A imparcialidade não se confunde com a neutralidade. Os julgadores carregam para o seu ofício todo o pacote de experiências pessoais e profissionais, valores próprios que certamente influenciarão no seu julgamento, mas sem que isso signifique parcialidade. Nesse sentido, entendemos que a neutralidade é uma condição do julgador e a imparcialidade é um dever de conduta, cuja não observância acarreta severas consequências no âmbito administrativo e que independe da origem do juiz, contribuinte ou fazendário. Ainda quanto ao modelo paritário de nomeação de juízes para os tribunais administrativos, estudo formulado pela Comissão de Juristas responsável pela elaboração de anteprojetos que unifiquem e modernizem o processo administrativo e tributário nacional, instituída pelo ato conjunto dos presidentes do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, número 1 de 2022, demonstra que os principais tribunais administrativos são paritários: CARF, TIT, CC de Minas Gerais, CRT do Ceará, CC do Rio de Janeiro, TARF do Distrito Federal, TARF do Rio Grande do Sul, CMT de São Paulo. Mas que há outros modelos, como o de Pernambuco, TAT, de Porto Alegre, do TART, e o de Recife, CRT do Rio de Janeiro, CC, que não adotam o modelo de paridade de indicação dos juízes, sem qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Trago este dado para afirmar que o modelo paritário não é o que garante a legitimidade à jurisdição administrativa estadual, conforme alega o contribuinte, mas sim as leis instituidoras do TIT, Decreto número 7.184/35 e a lei que regulamenta o processo administrativo, Lei 13.457, as quais garantem independência e imparcialidade aos juízes desse tribunal. Em conclusão, considerando que a ausência do eminente juízo, presidente da 10ª Câmara de Julgamento, dia 27 de nove de 2019, se deu por motivo de força maior, sem pedido formal de afastamento ou licença à presidência do tribunal, é inaplicável às hipóteses de determinação de substituição previstas no artigo 49 do Decreto 54486 e artigo 14 do Regimento Interno. Considerando que não há previsão de suspensão da sessão de julgamento pela ausência de um juiz, desde que haja quórum mínimo de 3/4 nos termos do artigo 36 do decreto e do artigo 24, inciso 2 do Regimento Interno, que topologicamente e especificamente tratam das sessões de julgamento, considerando que na sessão do dia 27 de nove assumiu a presidência da Câmara a eminente juiz doutora Fernanda Teodoro Arantes, e conforme extrato de julgamento, folha 260, foi obedecido o quórum mínimo de 3/4 para a realização da sessão, considerando que a paridade é política administrativa que deve ser observada no momento da indicação dos candidatos e nomeação do juiz do TIT, cabendo a todos os juízes com origem fazendária ou de entidades de classe a observância das mesmas regras quanto à independência e imparcialidade, considerando que a parcialidade não deve ser presumida, mas demonstrada, considerando a necessidade de observância do juiz natural também no processo administrativo, e considerando obter dictum que a decisão retificanda contou com todos os 3 votos desfavoráveis à tese defensiva e recursal do contribuinte, o que reforça a ausência de prejuízo no caso concreto, não acolho a pretensão de nulidade da decisão de julgamento por ausência de juiz contribuinte, por considerar inexistir ofensa à paridade, pois continuavam nomeados 2 juízes indicados por entidades de classe da sociedade e 2 juízes fazendários. No tocante à aplicação da taxa Selic, tocante à aplicação da taxa de juros calculada pela Selic, foi editada a súmula número 10, revisada no dia 9 de 10, então estudando a aplicabilidade à súmula 10. Por conseguinte, diante da nova redação, aplico a súmula 10 revisada. Na parte dispositiva, conheço a retificação de julgado e dou-lhe parcial provimento. Perfeito. Para reformar a decisão que conheceu o recurso ordinário, negou-lhe provimento para a aplicação da súmula 10. Presidente, eu preciso editar o voto e a conclusão, por gentileza. Só aqui um minutinho, que tenha o pedido. Já habilitei. Enquanto ele corrige o voto, eu coloco o processo em discussão. Tem alguma manifestação? Tá. Então, aproveito nesse instante para parabenizar o brilhante voto do relator e até citar uma interessante jurisprudência que está em consonância com a jurisprudência da Câmara Superior, em que houve, na época que a gente tinha o processo físico, né? Então veio um recurso para nós pedindo a nulidade do julgamento, porque um juiz, na sessão da Câmara Superior, ele não tinha votado. O juiz que, por assim, coincidência, também era um juiz que foi indicado
pelos contribuintes. Então, o contribuinte alegava nulidade do julgamento por quebra de paridade, né? Sendo que naquela época, então, ou seja, aí tem um belo motivo para a gente justificar por que hoje, né, no processo eletrônico, a gente faz a presença no começo da sessão e também a cada voto. Que o que aconteceu naquela época é que houve a presença do juiz na sessão. Provavelmente, né, ele deve ter se retirado antes do término da sessão e não votou naquele processo. E aí sim se alegava que o juiz não poderia se abster, ou ele se declara impedido, ou ele tem que votar. Então, e na realidade, o que aconteceu é que ele não estava presente naquele momento, né? Então, hoje, essa alegação não vai ser mais possível, né? Porque no processo eletrônico a gente faz uma... E aí tem uma bela explicação por que se faz a presença não só no início da sessão, mas durante cada votação. Fez a atualização? Não escutei. Estou fazendo, presidente. Só um Tá, minutinho. tudo bem. Então, a gente aguarda. Você me avisa, então. Aqui. Presidente, eu fiz um registro, apenas posso para constar, para parcial provimento de identificação, tinha constado como um provimento, e para alterar o recurso ordinário para aplicação da súmula 10, no sentido de que os fatos geradores ocorreram em 2015, 2016, só para me está disponível. Perfeito. Então, sendo assim, eu já vou encerrar os debates. E aqui, verificando o quórum. Importante. Interessante que a interpretação que o patrono da parte deu, ela é até plausível, mas topologicamente ela não faz sentido. Não. Se admitisse essa interpretação, o quórum mínimo para início das sessões seria letra morta, tanto no regimento como no decreto. É exatamente isso, doutor Ramon. Para isso que tem o quórum mínimo, porque senão ia ser complicado, né? Falta um juiz aí alegar e depois, mas eu acho que o argumento mais importante aí é que não é porque, por exemplo, eu sou indicado pela Fazenda e aí se eu faltar, então a Fazenda foi prejudicada. Eu acho que uma coisa sempre muito importante de se realçar no TIT, que eu sempre defendi o tempo todo, é que a gente é juiz, não é? Tudo bem que eu sou juiz indicado pela Fazenda, a doutora Sulamita indicada pelo contribuinte, tudo bem, mas acabou aí, né? Senão não teria sentido a existência do TIT. Eu participei de uma sessão presencial uma vez que inverteu a Câmara, né? O Sim, presidente faltou, o vice-presidente impedido, e aí assumiu a presidência, salvo engano, na época, um juiz indicado pelas atividades de classe. E um outro ponto interessante da nossa legislação, não que ela seja perfeita, mas aqui nós temos nas câmaras julgadoras
uma alternância de presidente. Então, tem das 8 câmaras, 4 câmaras têm a presidência do contribuinte e 4 câmaras a presidência do fazendário. E aí facilita, digamos assim, a criação de divergência. A gente sempre achou que divergência é muito bem-vinda no TIT, desde que bem fundamentada, e aí a Câmara Superior ela faz digamos assim, a decisão, a harmonização de jurisprudência. Então, eu acho que realmente não podemos ficar nessa de que juiz contribuinte, juiz fazendário. Eu acho que se a gente se pautar nisso é melhor, então, realmente não ter TIT e simplesmente passar ao judiciário, o que, no presente momento, né, se discute tanto uma reforma, eu acho que o judiciário tem muita dificuldade de assumir, né, os julgamentos tributários. A gente faz um belo filtro para o Poder Judiciário. O TIT tem contribuído, né, muito para a celeridade dos processos. Então, eu estou aqui. Então, só um minutinho aqui, encerrado. Então, encerrado o julgamento, o processo 4.114.585, Condale Distribuidora de Alimentos, Eireli, teve o pedido de retificação de julgado, parcialmente conhecido e parcialmente provido, né, nos termos do voto do relator. No próximo processo, temos o 4.142.124, Rota Brasil, Transporte e Logísticas. Não há pedido de sustentação oral, o voto já está registrado e eu vou passar a leitura, na medida do possível, uma leitura mais rápida, porque o voto já estava disponível aos colegas. Então, eu começo aqui no item 10, conheço do recurso ordinário, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Eu rejeito a preliminar alegada, justifico. Eu entendo que o AIN preenche os requisitos estipulados pelo artigo 142. E aqui vou passar. Então, no item 14, eu digo que, pelo exposto, não há que se falar em nulidade do AIN, e, por esse motivo, rejeito a preliminar apresentada pelo recorrente. Em relação à alegação de decadência, o autuado alega que parte dos créditos tributários exigidos nesse auto, relativo ao período de janeiro a julho de 2017, teria sido atingida pela decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Sem razão ao contribuinte, o AIN não trata de acusação de falta de pagamento do ICMS, e sim de acusações de creditamento indevido do imposto, portanto, não há que se falar em pagamento parcial em situação em que o contribuinte se coloca no polo ativo da relação tributária. Quanto a esse tema, deve ser aplicada a súmula TIT número 9. Deixa eu ver. Então, no item 20, quanto ao mérito. Em relação ao item 1.1, que trata da acusação de creditamento indevido em decorrência de ter efetuado estorno de débito diretamente na GIA, em hipótese não prevista na legislação, o recorrente alega que não haveria necessidade de esclarecimento quanto ao estorno, porque o próprio artigo 284.3, a linha C, já seria suficiente para o devido esclarecimento. Sem razão, o contribuinte, o referido artigo estabelece várias regras, inclusive a emissão de documento fiscal, no qual deve constar os dados da nota fiscal de remessa, que deveria ser escriturada no livro de registro de entradas, e não diretamente na GIA. O autuado, a ser notificado a esclarecer os motivos que o levaram a realizar o estorno, preferiu ficar inerte conforme folhas tais. Além de não ter esclarecido a razão que o levou a tomar referidos créditos, o contribuinte não indicou as notas fiscais de saídas relativas à comercialização de mercadorias fora do estabelecimento, que lhe proporcionariam estorno do débito pelo registro das respectivas saídas. O recorrente, em sua impugnação e em seu recurso ordinário, alega que realizou serviço de transporte iniciado em unidade da federação diversa daquela
onde o prestador estaria inscrito sob o CFOP 6932. A resposta à consulta tributária número tal esclarece o procedimento que deveria ser seguido pelo contribuinte na situação alegada em sua defesa. Aí eu transcrevo o trecho dessa consulta e eu digo no item 24, pelo acima exposto, é possível concluir que o artigo 284 do RICMES só é aplicável nos casos de venda de mercadorias fora do estabelecimento. Portanto, o creditamento efetuado pelo recorrente é indevido por não ter trazido os documentos e realizado o procedimento previsto na legislação tributária. Registre-se que foi o próprio autuado quem alegou ter sido creditamento feito a título de imposto relativo a operações realizadas pelo sujeito passivo fora do estabelecimento com mercadorias abrangidas pela substituição tributária, estorno do ICMS próprio no retorno venda fora do estabelecimento, no campo 58 da GIA, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, conforme folhas tais. Caberia, portanto, ao contribuinte trazer os documentos que comprovassem o direito a referido creditamento. Não acato a alegação de que haveria erro de acusação, porque o AIM não teria fundamentação legítima. Ocorre que a acusação de creditamento indevido é claramente mencionada no caput do artigo 66 e, por esse motivo, deve ser mantido o item 1.1 do AIM. Em relação ao item 1.2, trata-se de creditamento indevido relativamente a operações acobertadas pelos documentos fiscais relacionados no demonstrativo, as folhas tais. O autuado alega que se trata de mercadorias utilizadas para a produção do serviço e deveriam ser reconhecidas como insumos da operação de transportes. Verifico que, dentre as mercadorias listadas no demonstrativo tal, a mercadoria Arla 32, entendo que para este produto é possível o creditamento nos termos da resposta à consulta número tal, e aí eu transcrevo a resposta, a consulta, o entendimento da Fazenda, e digo que, no item 28, no mesmo sentido da resposta à consulta, é a jurisprudência deste tribunal, conforme se pode verificar pelo trecho do acórdão proferido no julgamento do processo tal, da 9ª Câmara Julgadora, em sessão de 22 de setembro de 2021, tratando do mesmo tema a seguir transcrito, ou seja, o mesmo produto Arla 32. Então, eu não li nem a resposta à consulta e nem a jurisprudência, porque o voto já estava disponível e entendo, então, que esse produto, por esse fundamento, é reconhecido pela Fazenda como insumo, na prestação do serviço de transporte. Aí eu estou, então, excluindo esse item da acusação. E aí eu digo no item 29, para as demais mercadorias listadas, entendo que se tratam de lubrificantes, pneus e peças de reposição, classificados como materiais de consumo, de uso e consumo do estabelecimento, e que não dão direito a crédito, conforme o entendimento da resposta à consulta número tal. Então, transcrevo também a resposta da consulta, a posição clara da Secretaria da Fazenda, do entendimento de que esses materiais de uso e consumo não dão direito a crédito. E também no item 30, no mesmo sentido da resposta à consulta, também entendo que é a jurisprudência deste TIT, e trago aqui um processo da Colenda Primeira Câmara Julgadora, tratando do mesmo tema, e transcrevo os fundamentos. Então, nesse sentido, e aí também no item 31, também no mesmo sentido da resposta à consulta, conforme se pode verificar pelo trecho do acórdão proferido no processo tal da Câmara Superior. Então, eu trouxe 2 julgamentos da Superior, uma resposta à consulta. Então, pelo exposto, eu entendo no item 32 que fica reduzido o item 1.2 do AIM para excluir da autuação o creditamento relativo ao produto Arla 32 e manter a acusação em relação aos demais creditamentos. Em relação ao item 2.3, a acusação trata de emissão de conhecimento de transporte eletrônico sem a exibição da base de cálculo e sem o destaque do ICMS. O autuado reconhece os fatos alegados, porém entende que o transporte teria iniciado em outra unidade da federação e, portanto, o Estado de São Paulo seria ilegítimo para exigir multa por ocorrência de irregularidades. O recorrente entende que não teria corrido prejuízo ao erário, posto que teria lançado os valores corretamente na EFD.
Eu entendo que a razão está com a Fazenda Pública porque houve descumprimento do prescrito nos incisos 16 e 17 do artigo 152 do RICNES. E aí transcrevo o artigo e digo: o contribuinte, no item 35, é sempre obrigado a cumprir a obrigação acessória, mesmo que não haja obrigação de cumprimento de obrigação principal e independentemente de quem é o sujeito ativo da obrigação principal. Então, pelo acima exposto, está caracterizado o cometimento da infração e, por esse motivo, deve ser mantida a acusação do item 2.3 do AIN. Em relação aos itens 3.4 e 3.5 do AIN, tratam-se de descumprimento de obrigações acessórias, falta de escrituração de conhecimento de transportes, no item 3.4, e falta de escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadorias, item 3.5, sendo que já se encontravam escrituradas as operações e prestações do período. O cometimento das infrações é incontroverso nos autos, conforme folhas tais. Não assiste ao recorrente a alegação de que teria colocado à disposição para regularizar eventuais erros e que, em nenhum momento, teria sido notificado a proceder às regularizações e que teria apresentado as informações ao fisco, e que, somente em caso de não atendimento da notificação, é que haveria lavratura do AIN. Pelo acima exposto, o cometimento das infrações foi devidamente documentado, não havendo justificativa para exclusão da penalidade cabível. É de se manter as acusações no item 3.4 e 3.5 do AIN. O recorrente alega que as multas aplicadas seriam inconstitucionais porque teriam caráter confiscatório. Esta alegação deve ser rejeitada porque as multas aplicadas estão em conformidade com a legislação vigente e guarda proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento das obrigações tributárias. E aí eu fundamento também com o artigo 28 da Lei do Contencioso Administrativo Tributário Paulista. Por fim, registra-se que, em suas contrarrazões ao recurso ordinário, adota a representação fiscal, as folhas tais, solicita a aplicação da súmula TIT número 10/2017. Por todo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, dou-lhe parcial provimento para reduzir o item 2.2 de forma a excluir as notas fiscais relativas ao creditamento do produto ALA 32 e aplicar a súmula TIT número 10/2017, revisada, e no mais manter a decisão recorrida. Esse é o voto que respeitosamente apresento aos meus pares e coloco o processo em discussão. Terminando a leitura, presidente. Tudo bem. É um processo longo. Vários pontos aí a serem analisados. Você pode explicar novamente a questão do transporte iniciado em outra unidade da federação? Você afastou a alegação por qual motivo? Por falta de cumprimento de obrigação acessória, foi isso? Deixa eu só lembrar que esse ponto, eu acho que é isso. Ele realmente... Item 2.3, né? Deixa eu voltar aqui, eu saí do voto. Aí tem 33, só vendo. Eu estou terminando a leitura aqui, só para entender Ah, melhor. tudo bem, tudo bem. Eu vou só... É que eu tinha fechado o voto, mas aqui. Então, em relação ao item 2.3, na acusação trata de emissão de conhecimento de transporte eletrônico sem a exibição da base de cálculo e sem o destaque do ICMS. O autuado reconhece os fatos alegados, porém entende que o transporte teria iniciado em outra unidade da federação e, portanto, o Estado de São Paulo seria ilegítimo para exigir a multa por ocorrência de irregularidade. Então, realmente, é descumprimento de obrigação acessória. E a razão está na Fazenda porque houve descumprimento do prescrito, né? E é incontroverso que o transporte se iniciou em outro estado?
dependente da documentação fiscal, ou a documentação fiscal não deixa claro, então permite essa conclusão? Me parece que é incontroverso, porque a acusação é que o transporte teria... Bom, aí também, eu acho que nesse ponto, né, que o transporte teria iniciado em outra unidade. Porque aí... Não teria ocorrido prejuízo, posto que teria lançado os valores corretamente na EFD. Então, a princípio, seria incontroverso, porque ele lançou na EFD. Ele lançou a nota fiscal, mas não... Ele lançou a nota fiscal, mas ele não... Na nota fiscal não havia Faz de cálculo nem ICMS. É. O que faria sentido se fosse realmente de outra unidade da federação. Não, que ele lançasse a nota fiscal sem os valores? Se ele poderia ser acusado, talvez, de erro na emissão da nota fiscal, mas não de falta de pagamento do ICMS, né? Desculpa, mas eu acho que o item 2.3 não é... Aí você me... Vamos ver aqui, ó. Aqui não está sendo... Não se fala de falta de pagamento, né? 2.3. É só descumprimento de obrigação acessória, o item 2.3, porque o imposto seria, se iniciou em outro estado, seria devido para o outro estado. Entendi. Então, eu fui levado pelo argumento contribuinte. Então, achei que ele estava sendo cobrado do imposto, e aí ele alegando que estava em outro estado. Mas, de fato, o senhor tem razão, vou acompanhá-lo nesse ponto também. Foi bom o senhor colocar isso, porque eu realmente eu também fui mais a rebater, né? Mas talvez fosse interessante colocar, registrar até no voto que não houve falta, porque no DDF não está sendo cobrado imposto, né? Mais algum esclarecimento a ser feito? Bom, então, se for isso, eu vou encerrar. Não, presidente, satisfeito. Tá, obrigado pela observação, tá? Já ficou claro e já está claro no DDF, então eu vou deixar o voto desse jeito. Aqui, verificando o quórum. Votação iniciada. Então, no processo 4142124, Rota Brasil, Transportes e Logísticas, de minha relatoria, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator, votação unânime. Agora, então, eu vou passar a presidência para o vice-presidente para o julgamento do último processo da sessão, agradecendo a compreensão da doutora Sayuri, ilustre patrona. Imagina, excelência. É que a gente faz esse processo no final, porque senão fica troca de presidente, depois volta de novo, agora já troca e já analisa. Sim, sem problema nenhum. Pois não. Doutor Ramon, o senhor já está... A faixa presidencial já foi feita. Se o senhor puder confirmar? Eu estou como presidente. Muito bem. Lembrando que aí eu vou depois me declarar impedido, né? Apesar de estar presente, não sou mais o presidente. Obrigado, presidente. Então, anuncio em pauta o processo 4089730, da por atos pelos ilimitados, da relatoria do Dr. Luiz
Guimarães Erhardt. Questiono a doutora Ana Sayuri se ela dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Muito Obrigado, obrigada, doutora Ana. presidente. Então, eu passo a palavra ao doutor Luiz para uma breve exposição do caso. Bom, presidente, a acusação é uma acusação só. Deixou de pagar o ICMS nos períodos indicados no demonstrativo 1, em razão de ter emitido notas fiscais para destinatários situados na Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, mas seu ingresso não restou comprovado. Esse é o fundamento da acusação. Obrigado, doutor Luiz. Doutor Ana, passo a palavra para a sustentação oral das suas razões por 15 minutos. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Eu cumprimento todos os nobres julgadores dessa coluna da Câmara e eu espero que estejam todos bem. Como bem relatado pelo doutor relator, doutor Luiz, houve acusação de falta de pagamento de ICMS em função da emissão de notas fiscais a destinatários localizados na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio, sem que fosse comprovado seu ingresso efetivo no destino. No curso da fiscalização ainda, ou seja, antes da lavratura do auto de infração, a recorrente reconheceu que houve um lapso em relação a essas informações prestadas nas notas fiscais, de modo que essas operações realmente não estariam amparadas, né, pela isenção. Então, ela promoveu o recolhimento do ICMS devido em relação a essas operações, aplicando, então, a alíquota competente, a alíquota de 7%, que é a devida quando há operações para a região norte, com o devido acréscimo de juros e multa. Foi apresentada a defesa administrativa, né, até para combater a autuação lavrada, tendo em vista o efetivo pagamento do imposto, mas a Delegacia de Julgamento entendeu que houve falta de apresentação de documentação comprobatória, para que realmente houvesse a comprovação de que as mercadorias foram remetidas de fato para a região norte. Então, foi interposto o recurso ordinário, em que a recorrente também juntou documentação comprobatória, as folhas 206 a 228, em que há ali uma documentação suporte que comprovam esse recebimento no destino. Depois desse julgamento, esse recurso ele foi distribuído, né, à sexta turma, primeiramente, e o relator à época, o doutor Renato Senda, ele foi bastante diligente e ele acabou, ele mesmo fazendo as confirmações de internamento, eram 60 notas fiscais ao todo, então ele entrou nos sites das secretarias das fazendas e comprovou que 54 notas fiscais tinham sido devidamente internalizadas nos destinos na região norte, restando apenas 6 notas fiscais sem comprovação do efetivo envio e internamento. E aí foi dado, então, parcial provimento ao recurso da recorrente e foi mantida a autuação apenas em relação às 6 notas fiscais. Tendo em vista que o saldo remanescente eram apenas 6 notas fiscais em que não havia realmente documentação comprobatória, por interesse econômico, a recorrente pagou, né, o valor correspondente do ICMS exigido em relação a essas 6 notas, né, e a Fazenda também interpôs recurso especial, né, que foi depois o processo foi encaminhado, né, para a Câmara Superior, mas a Câmara Superior, ela reprovou essa conduta diligente do doutor Renato Senda, falando que, na verdade, quem teria que ter feito essa consulta ou juntado essa documentação teria que ter sido o contribuinte, né, e ali os julgadores até, eles trouxeram argumentos de que atuações como essas, que também tem fundamento, comprovação, né, comprovação de destino, de envio, né, da mercadoria internamente no destino, seria possível juntar a documentação, mesmo que extemporânea. Em função disso, quando o processo retornou para as câmaras ordinárias, ele foi distribuído para a 10ª Câmara, aos cuidados do Dr. Rubens, e quando houve essa redistribuição, a recorrente ela fez a juntada da documentação comprobatória de internamento das 54 notas
que então restaram remanescentes, tendo visto o cancelamento da decisão da sexta Câmara pela Câmara Superior. Então, restou, na verdade, novamente comprovado que dessas notas fiscais foram devidamente internalizadas nos estados localizados na região norte. Quando houve o julgamento, né, pela 10ª Câmara, o Dr. Rubens, ele reconheceu a documentação previamente juntada no recurso ordinário, ou seja, as folhas 207 e 228, bem como a nova documentação juntada, os comprovantes de internamento, juntadas às folhas 607 e 664. Mas, além de tudo, como houve a juntada, né, dessa documentação posterior, o julgamento foi convertido em diligência, né, para que fossem constatadas duas coisas. O primeiro fato que deveria ser constatado é se o valor que a recorrente pagou em relação às 6 notas fiscais que ficaram, né, que foram remanescentes em relação ao julgamento da 6ª Câmara, se realmente elas eram suficientes para quitar o imposto dessas 6 notas fiscais que não tinham comprovação de internamento, e também para intimar a representação fiscal e a fiscalização sobre essa documentação, para que eles se manifestassem e exercessem ampla defesa e o contraditório em relação a essa documentação juntada de forma extemporânea pela recorrente. Houve a manifestação, tanto da representação fiscal como da fiscalização, né, em que restou incontroverso o fato de que os valores recolhidos a título de CMS das 6 notas fiscais que não haviam comprovação de internamento eram suficientes, e houve também a manifestação em relação à nova documentação juntada pela recorrente sobre os comprovantes de internamento das mercadorias. E até, inclusive, houve por parte da fiscalização uma manifestação no seguinte sentido, né, de que a maioria das mercadorias foram enviadas ao Acre, né, a Rio Branco, no Acre. Então, que, na verdade, o município de Rio Branco não faria parte da área de livre comércio. Contudo, volto a reforçar, na verdade, que a recorrente, ela reconheceu que essas operações não estavam isentas, né? Então, ela fez o recolhimento da alíquota de 7%, que é cabível às operações e às remessas realizadas para a região norte do Brasil, né? De modo, então, que, na verdade, não está mais falando se foi remessa para a Zona Franca de Manaus ou para a área de livre comércio. Houve reconhecimento do equívoco, houve o pagamento do imposto pela alíquota competente com acréscimo de juros e multa. Então, em função disso, até assim, bem breve, tentei ser o mais breve possível, porque teve realmente vários fatos, mas então a recorrente, ela pede, né, ela requer que seja dado provimento ao recurso ordinário para que sejam reconhecidas as operações realizadas para a região norte, em que já foi realizado previamente, né, no período de fiscalização, antes da lavratura do auto, o recolhimento do ICMS, mediante a aplicação da alíquota de 7%, de modo que essas notas fiscais, que agora são remanescentes 54 notas fiscais, seja acolhido o pedido dela para que o ICMS, a diferença, né, exigida de 18% para 7%, seja realmente cancelado essa parte da autuação. Obrigada, excelências, pela atenção, e eu estou à disposição para eventuais esclarecimentos, dúvidas. Obrigado. Antes de passar a palavra ao Dr. Luiz, eu tenho uma dúvida. Uhum. Com relação ao recolhimento que foi efetuado em outubro de 2017, há uma certificação de pagamento, porém, sobre a alegação de que não foi utilizada a taxa Selic. Aliás, que foi utilizada a taxa que não era Selic, nesses pagamentos. Doutora, tem alguma manifestação a esse respeito? Não, então, na verdade, excelência, eles confirmaram que foi feito o pagamento, e aí eles só fizeram 2 tipos de apuração, utilizando primeiro os juros antes da alteração para a Selic e depois utilizando a Selic. Se fosse utilizando a Selic,
o pagamento realmente ele ficaria correto, suficiente. Se não fosse utilizada a Selic, ele não estaria completo e não seria suficiente, faltaria valor a ser recolhido pelo contribuinte. Contudo, desde a defesa, recurso ordinário, a recorrente, elas vêm sempre pedindo a aplicação da taxa Selic, né? Dizendo que os juros de São Paulo ele era superior aos índices federais, de modo que na própria manifestação da representação fiscal, eles não veem problema na aplicação, né, da súmula, se não me engano, a súmula 10 ou súmula 13? Súmula 10. Súmula 10, obrigada, excelência. A súmula 10, né, para aplicar a Selic e reconhecer a integralidade do pagamento em relação a essas 6 notas fiscais, em que não foi comprovado o internamento na região norte. No momento do cálculo, então, vocês fizeram pela taxa Selic, foi isso? Outubro Foi, de excelência. 2017. Obrigado. Sim. Doutor Luiz, tem a palavra. Já está disponível para edição do voto. Vamos registrar o voto primeiro? Tem que permitir a edição. Doutor Ramon, já enxerga o voto? Doutor Luiz, está disponível. Bom, primeiro vou parabenizar a doutora Ana, que poupou boa parte da contextualização, por ser muito objetiva. Até um parênteses, eu abro apesar da Câmara Superior ter anulado o voto anterior, porque o juiz fez consultas direto no site das fazendas, por entender que isso seria uma questão de ofensa ao contraditório, eu entendo até que o juiz tem o direito obrigação até de, na dúvida, entrar em sites públicos de nota fiscal governamentais e verificar se a nota existe ou não existe. A própria representação fiscal também pode, é um documento, né, notório. Mas foi cancelado e voltou o processo. Então, vamos ao voto. Eu vou começar no item 11. O auto de infração está exigindo a diferença de 11% de ICMS, resultado entre a alíquota interna de 18% e interestadual 7%, aplicável às operações destinadas à região norte, visto que, antes da lavratura do auto de infração, a recorrente realizou o pagamento do tributo com uso da alíquota de 7%. Para as notas fiscais tais, conforme indicado as folhas 690 e confirmado pela representação fiscal as folhas tais, a recorrente fez o recolhimento complementar devidamente atualizado pela Selic, cujo montante foi considerado suficiente para quitar o imposto, razão pela qual este julgador declara como extinto o ICMS sobre tais notas, seguindo estabelecido na súmula 10, revisada deste TIT, vez que o pagamento integral configura a confissão da recorrente e perda de objeto litigioso. Com relação às demais notas, importante registrar que, nos termos do voto do juiz Rubens de Oliveira Neves, foi considerada válida a documentação fiscal trazida pela recorrente às folhas tais como prova de ingresso de mercadoria nos estados de destino, fazendo jus à tributação calculada sob a alíquota de 7%. Em ato subsequente, foi garantido ao órgão atuante o direito do contraditório por duas oportunidades, seja por ocasião do atendimento da diligência emanada deste título, cuja manifestação se deu às folhas 690, seja por ocasião da resposta da diligência requerida pela representação fiscal, o qual foi atendida às folhas 699.
Em resposta, o órgão atuante não contestou a internação das mercadorias relacionadas às notas remanescentes da região norte. Pelo contrário, considerou que a documentação juntada pela atuada de folhas tais apenas indica que as mercadorias ingressaram no estado do Acre, por não se tratar de documentos fornecidos, pelas Cefaz daqueles estados. A representação fiscal afirma também às folhas tais que figura como incontroverso o fato de quase a totalidade das operações questionadas pela atuada tiveram como destinatário empresas quase a totalidade das operações questionadas pela atuada tiveram como destinatários empresas situadas na cidade do Rio Branco e do Acre. Pelo que se observa dos autos, a representação fiscal consignou que seriam quase a totalidade de operações, uma vez que as notas tais não houve qualquer comprovação, porém foram alvos de quitação integral conforme já atestado pelo órgão atuante. Para as demais notas remanescentes, emerge a confissão da recorrente plasmada às folhas 149, a saber, diz a recorrente. Nesse contexto, conforme indicado anteriormente, a impugnante, ao receber as operações ao perceber que as operações não estavam abrangidas pela isenção, antes da lavratura do presente auto de infração, recolheu o ICMS acrescido de multa e juros a alíquota de 7%, conforme expressamente determinado no artigo 34 da lei tal. Assim, tendo a recorrente realizado o pagamento de 7% dessas operações antes da lavratura do auto de infração, conforme já declarado pelo voto condutor que converteu o feito em diligência folhas tais, e fazendo jus à recorrente a tributação calculada sobre a alíquota de 7% nos termos do artigo 39, inciso 3º da Lei 6374 de 89, deve ser anulado o auto de infração na medida que há provas suficientes que demonstram a internação das mercadorias, não podendo ser, portanto, exigida a diferença de 11%, ou seja, entre o total já recolhido 7% e a alíquota interna de 18%. Dispositivo. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário e dou provimento, extinguindo integralmente os créditos tributários lançados por meio do auto de infração, vez que a recorrente já havia recolhido ICMS antes da lavratura do auto de infração, utilizando a alíquota interestadual de 7%, conforme previsto no artigo 34, inciso 3º da lei tal, e em relação às notas fiscais tais, não houve prova da internação das mercadorias na região norte. Procedeu o integral complemento do recolhimento durante a tramitação da defesa, o que configura sua confissão e perda sobreveniente de objeto litigioso, cujo procedimento foi devidamente atualizado pela SELIC, seguindo quanto previsto na súmula 10 deste TIT, o que foi reconhecido pelo órgão autuante e aqui fica ratificado, afastando-se a utilização de índices de atualização superiores à SELIC. É como voto. Me submeto aos pares. Obrigado, doutor Luiz. O processo está em debates. Professor Amita, doutor Aline. Eu tenho uma questão, doutor Luiz. É o seguinte, o pagamento foi feito em outubro de 2017. Vigorava na época a súmula 10, não revisada. Determinava a aplicação da taxa de juros correta, né? Os fatos geradores posteriores à alteração legislativa. Nos termos do artigo 88, 13457, o pagamento não integral ele deve ser objeto de imputação. Quando você faz a imputação do pagamento, você extingue parcialmente o principal, independente dos juros, né? Então, a despeito aí da certificação de pagamento condicional, né, que foi feito, porque quando certifica o pagamento, o lucro fiscal de cobranças, ele condiciona, fala, olha, se for pela Selic, está correto, se não for pela Selic, está incorreto. Então, não há aí uma certificação de pagamento, né? Efetivamente, ele condiciona. Mas aí, analisando as contrarrazões e a própria representação fiscal não contesta essa certificação, então, a despeito do meu entendimento de que deveria ter havido a imputação do pagamento na época, embora reconhecidamente a súmula 10 tenha sido revisada em 2022, 5 anos depois aí da efetiva extinção do crédito, eu vou acompanhá-lo, mas deixando essa ressalva de que
Quando o contribuinte faz o pagamento, ele tem que fazer o pagamento integral, independente do entendimento doutrinário ou jurídico dele de que os juros ou a multa é ilegal ou não. De fato, assiste razão ao contribuinte nesse caso, que teve a revisão da súmula 10, já era reconhecido pelo Tribunal de Justiça, mas ele não tinha uma norma individual e concreta de uma decisão judicial, por exemplo, ou da própria decisão administrativa, que lhe garantisse o direito de recolher pela Selic na época. Então, o meu entendimento é de que deveria ter havido a imputação do pagamento por parte do fiscal de cobranças, e aí sim, mantidos os itens ainda que confessados, né? Porém, diante da resistência de contestação por parte da própria representação fiscal e pela própria alteração aí da legislação, no sentido da súmula 10 ter sido revisada, a legislação ter sido alterada em 2017, eu vou acompanhá-lo com essa ressalva, que não vou consignar através de voto de preferência. Encerrando os debates. Ainda não foi registrado o. Não foi registrado o voto, né? Verdade. Eu preciso declarar impedimento, estava aguardando. Está disponível para declarar. Foi o que eu fiz agora. Já consta. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação. Doutora Ana, os juízes que participaram do julgamento acompanharam o doutor Luiz, que conheceu integralmente do recurso ordinário com o julgamento do mérito e deu integral provimento ao recurso ordinário, cancelando a autuação, nos termos do voto do relator. Muitíssimo obrigada, excelências. Um ótimo dia e uma boa semana. Até mais. Obrigado. Aqui. O debate já está com o presidente. Uhum. Recebendo a faixa presidencial. Muito bem. E aqui estão todos os julgamentos. Sessão de julgamento encerrada. Jailson, por favor, pode terminar a gravação?